E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica. Hoje é segunda-feira, dia da gente dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a escravidão africana para você fazer o seu vestibular, para você fazer a sua prova, seu Enem. É o tema mais cobrado dos vestibulares. É o tema mais cobrado, mas eu não estou aqui para ficar lembrando isso o tempo todo, porque na verdade todo mundo já sabe disso, né? Antes da gente dar seguimento no nosso vídeo, eu já te convido a me seguir nas redes sociais, curtir o vídeo, que isso ajuda demais aqui o canal, já que a gente está fazendo essa proposta de democratização de ensino, né? E olha que hoje foi difícil, eu quase não faço esse vídeo, quase não gravo esse vídeo, porque hoje, além do meu pé quebrado, né, que eu já falei pra vocês, hoje a minha companheira, ela tá bem doente, tá gripada, pegou uma gripe pesada aí, então hoje tá bem complicado aqui, né, com o pé quebrado, eu debilitado, ela também, então assim, né, e também porque hoje eu estou focando bastante em fazer a produção aqui dos vídeos aqui para o História 10, para a plataforma História 10. Para você que não conhece a plataforma História 10, o link está aí na descrição, né, onde a gente faz o nosso curso de História lá também, com mapas mentais, com exercícios, né, bateria de exercícios, né, tá num preço acessível, na minha opinião, mas enfim, vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Ok? Na primeira aula a gente falou sobre a vinda, né? Como que eram trazidos os africanos para serem escravizados no Brasil e as justificativas, não foi isso? Hoje a gente vai falar um pouquinho de como eram tratados os escravos no Brasil, quais eram os tipos de trabalhos que eles faziam, né, o cotidiano dos escravos no Brasil, certo? Muito importante, então vamos continuar. A começar, um grande erro que as pessoas costumam cometer sobre escravidão africana é dizer que os escravos africanos eles eram passivos ou eles aceitavam de certa forma essa escravidão, então essa é uma das justificativas deles terem vindo para cá. Errado. Vamos só entender como que era o processo, às vezes, de compra e de estabelecimento dos escravos em um determinado grupo de trabalho. Muitas vezes existiam pessoas que se empenhavam, portugueses que se empenhavam em estudar as etnias dos africanos para poder, antes do senhor, comprar os escravos. Por quê? Porque se você coloca escravos de etnias diferentes por exemplo, em uma fazenda, eles não vão conseguir falar a mesma língua, né? Eles vão ter dificuldade de diálogo, porque o que importa para o senhor é que esses escravos trabalhem, não que eles dialoguem, né? O senhor não trata o escravo como um ser humano, isso é muito triste. Mas é importante que se tenham escravos de naturezas diversas, né, de naturalidades diversas, simplesmente para eles não poderem se comunicar, para evitarem fugas. Além do que, também era interessante colocar escravos africanos de tribos rivais dentro das fazendas. Por quê? Porque às vezes as tribos rivais, a tribo ainda continua sendo algo mais importante para o africano, né? A sua etnia é algo mais importante, a sua história é algo mais importante. Então eles não se aliavam sabendo que eles são rivais na África. É claro que com o processo, com o tempo, isso acaba sendo superado, ou não, né? Mas assim, na maioria das vezes isso acaba sendo superado, que eles vão ter uma identificação maior aqui com a terra aqui, mas inicialmente tem essa preocupação, porque sabe que eles não vão aceitar essa condição de escravidão. Isso é muito importante que vocês saibam, que existe uma consciência de sua naturalidade, de sua natureza, existe uma consciência de sua terra natal, de sua pátria-mãe. Lembra que eu falei isso na última aula? Pois é, então já guardem bem isso para não achar que os africanos aceitavam pacificamente, né, ou passivamente, eles eram passivos em relação ao processo de escravidão. Não eram, tá, gente? Isso é muito importante. Vamos lá. Como que eram feitos aqui os trabalhos, né? Os escravos eram empregados. Inicialmente, a maior parte dos escravos eles foram empregados no Nordeste. Até mesmo porque no início da colonização brasileira, o Nordeste era o principal centro econômico da colônia aí, de Portugal aqui no Brasil, certo? Deixa eu só ajeitar as coisas aqui. Depois eles foram empregados também no Sudeste com o advento do ouro, né, da mineração também. Mas inicialmente, então, eles vão ser empregados principalmente nas fazendas de cana-de-açúcar, até mesmo porque eu falei que existia, no último vídeo, que existia uma experiência satisfatória pelo ponto de vista português de escravidão africana e cultivo de cana-de-açúcar nas Ilhas Atlânticas, vocês lembram disso?
Mas eles também eram empregados em diversas áreas. Um escravo, às vezes, ele podia ser um sapateiro, né, do senhor, ele podia cuidar da vestimenta do senhor. Nós tínhamos também aqueles escravos que eram ligados aos afazeres domésticos, como, por exemplo, a mucama. Mucama seria a escrava que estava ligada aos afazeres domésticos da casa. A mulher, a senhora, né, a dona, a esposa do senhor de escravos, ela tinha uma autoridade sobre aqueles escravos que estavam dentro da fazenda, principalmente as mulheres, a mucama, né, que a gente chama, esse escravo que cuida dos afazeres domésticos. E você também tem, que a mucama, ela faz parte desse meio também, a ama do leite, que seria a escrava que amamenta os filhos dos senhores, né? Mas assim, não é só amamentar, geralmente eles cuidavam de certa forma, de tudo dos pequenos filhos aí dos senhores, enquanto bebês, né, crianças, até crescerem, até tomarem uma idade mais adolescente, né? Então, é interessante falar isso para vocês, porque esse menino que está sendo criado por uma escrava, que está amamentando, ele está ganhando carinho por essa pessoa, né? Ele está começando a ter... Fala a verdade, né? Eu sou da opinião de que pais, né? Pais e mães, eles são aqueles que criam, aqueles que cuidam, não necessariamente os sanguíneos, né? Com laços sanguíneos, mas o simples laço afetivo. E a criança, ela acaba sendo cuidada pelos escravos, né, pela mucama, pela ama de leite, acaba tendo um afeto, né, pela ama de leite. Só que quando ela vai crescendo, à medida que ela vai crescendo, ela tem que prestar atenção, porque essa criança, ela precisa ao mesmo tempo entender que, na verdade, a escrava, a pessoa que cuida dele como mãe, inclusive, né, que pode até ter um afeto por ele, ela não deixa de ser propriedade da família. Olha só que coisa mais complexa, que coisa mais viajada, que coisa mais triste, né? Tá cuidando de mim, me dá amor, eu tenho amor por ela, mas ela é propriedade da família, ela é minha escrava e eu vou assumir, né, a posse dela e de todos os seus filhos após eu crescer. É assim que se tinha que pensar na escravidão. Agora, tinha aqueles que tinham trabalhos então na cidade, tinha aqueles que tinham os trabalhos dentro de casa, né, a mucama, a ama de leite, tinha os que trabalhavam na fazenda. E aí, gente, é um outro ponto que as pessoas têm muita dúvida e tem muitos erros aí, de achar que se por conta dessa divisão a gente pode tornar um mais escravo e o outro menos escravo. Não, todos são escravos, tá? Esse é um ponto muito importante que eu preciso colocar para vocês, porque nenhum está sendo escravizado porque quer, nenhum está fazendo um trabalho livre, tá? Todos estão sendo escravizados mesmo. A taxa, a expectativa de vida da escravidão nesse período, ela vai até mais ou menos 34 a 40 anos, tá? A taxa de mortalidade, né? Ou expectativa de vida, né? Que seria o certo a dizer, vai até 34, 40 anos, e os escravos eles morriam assim, com uma aparência assim, muito acabada, né? Como se tivessem 70 para 80 anos de idade, porque o trabalho era muito pesado, você não tinha qualidade nenhuma, né? A alimentação era precária. Então se trabalhava muito, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Se trabalhava muito, não era simples assim, não era fácil, tá? Isso que é muito importante vocês saberem. De fato, você tem alguns escravos que não têm esse trabalho debaixo do sol todos os dias, como a mucama, a ama de leite, acabam às vezes tendo uma expectativa de vida um pouco maior, porque às vezes estão trabalhando dentro de casa, não têm um contato direto com o sol, aquela coisa toda. Mas isso não faz com que eles fossem, né, que essas pessoas sejam menos escravas, tá? Isso que é muito importante vocês saberem. Agora, tem um tipo de escravo que também é escravo, tanto é que eu estou falando, é escravo, que a gente vai chamar escravo de ganho, tá? Que está nesse ensejo, tá? Nesse bojo todo aí que a gente está falando. O que seria o escravo de ganho? O escravo de ganho, ele está nessa categoria de que tem uma certa confiança do senhor, que o senhor consegue até trazê-lo para dentro de casa. Esse escravo de ganho é aquele que às vezes vai fazer alguns serviços para o senhor, como por exemplo vender o excedente agrícola ou vender doces, né? O doce na tábua, como a gente fala, os quindins, alguma coisa assim na cidade.
e ele acaba lucrando com isso, ele tem que passar o lucro para o senhor, e o senhor acaba permitindo, por uma espécie de confiança, né, o senhor acaba permitindo com que esse escravo ele acumule um trocado, tá? Por conta de uma confiança. Ele continua sendo escravo, tem que falar de novo, ele continua sendo escravo, mas ele consegue ganhar o que não é salário, um certo trocado com a permissão do senhor, por conta dessa certa confiança que o senhor tem dele, tá? Então esse escravo que vai fazer esses trabalhos para o senhor na cidade, geralmente vendendo, né, algumas produções, pequenas produções da família do senhor, alguma coisa assim, ele é chamado de escravo de ganho porque ele consegue ter um certo dinheiro acumulado. E é dessa turma aí dos escravos de ganho que sai também o que a gente vai chamar de capitão do mato, que é uma figura talvez das mais assim estudadas no Brasil. A figura do capitão do mato é uma das figuras também das mais controversas da história do Brasil, muito lembrada na atualidade, que o capitão do mato seria um escravo que ele pode fazer esses trabalhos para o senhor ganhando um trocado, ou pode ser até um cara que já é um ex-escravo, que de certa forma é livre, mas que presta serviços aos senhores. De certa forma, a origem dele é africana. E o que o capitão do mato faz? O objetivo dele é basicamente proibir qualquer tipo de sublevação dentro das propriedades do senhor. Então, às vezes um capitão do mato, ele pode trabalhar para várias fazendas. É ele que, por exemplo, fugiram 3 escravos, por exemplo, de tal fazenda. É o capitão do mato que vai se empenhar em buscá-lo. Então, por isso que ele é uma figura controversa, porque é um cara que deveria lutar pela liberdade de seus semelhantes, mas ele está a favor, na verdade, do senhor, tá? Então, reparem que existe uma gama mais complexa do que simplesmente um trabalho escravo, mas não deixam de ser escravos. O capitão do mato, de fato, alguns deles são até de fato ex-escravos mesmo, tá? Que tem um trabalho mais livre. E é desse meio que eu estou falando para vocês, que é essa turma aí desses escravos, né, escravo de ganho, né? Que a gente vai ter uma parcela maior daqueles que conseguem a alforria, tá? Alforria significa liberdade. O que seria isso? Isso vai ser mais comum no século XIX, no período do Império Brasileiro, tá? Então a alforria vai ser mais comum no século XIX, que seriam aqueles escravos que conseguem, por lei, né, uma carta, um papel, onde eles vão ter que andar com esse papel para poder provar que eles já foram escravos, mas eles conseguiram a alforria. O senhor, né, deles, na verdade, lhes concede a alforria. E como que é possível isso acontecer? Basicamente existem 2 tipos de alforria, uma alforria gratuita e uma alforria comprada. A comprada é principalmente esses escravos de ganho que juntaram dinheiro de uma vida toda, né, esse trocado, tá, gente? Porque o pessoal pensa que é salário, não é? Esse trocado, e com muito custo conseguiu comprar a sua alforria. Geralmente essa alforria é comprada já no final da vida dele, porque é tanto trabalho para poder chegar à quantia necessária para a sua alforria. Ou então, por conta dessa relação de confiança, às vezes o senhor, ele mesmo lhe concede a alforria. Aí seria a alforria gratuita. Concede a alforria ao escravo, mas assim, e propõe que ele continue trabalhando. Então você tem muitos capitães do mato que são alforriados, né, e continuam então prestando serviços aos senhores. Ok? Sabendo desse processo, vamos agora falar um pouquinho do espaço físico. O espaço que os escravos moravam, que eles viviam, era a senzala, certo? Isso aí, acho que todo mundo sabe, a gente costuma ter até uma obra famosa do Gilberto Freire, que seria a Casa Grande Senzala. A senzala, então, de dialetos africanos, ela significa morada, ou casa, ou moradia, como vocês quiserem chamar. E também você tem muitas coisas que falam da senzala. Nos tempos de início de colonização, na cana-de-açúcar, onde a senzala, a gente está falando mais de uma zona rural, de fazendas, as senzalas elas ficavam dentro das fazendas dos senhores, né? Elas ficavam, o senhor ele gostava de ter visualmente da sua propriedade, da sua casa, a senzala, ele conseguia ver a senzala de sua casa, e era uma forma de dominação. O senhor, nesse caso, ele é totalitário. Até os escravos, prestem bem atenção, até os escravos de ganho, os escravos que têm uma confiança maior do senhor, eles viviam na senzala. Sabe por quê? Porque é uma relação de poder que eu estou falando para vocês, que isso é muito importante.
Se o escravo de ganho ou o escravo de confiança, não precisa ser só de ganho, ele não vive na senzala, tá? Você está equilibrando mais ou menos a relação de poder. E não, o senhor ele precisa mostrar, na verdade, quem é, né, dentro da categoria aí das classes sociais, quem é o mais poderoso, quem que está no alto, certo? Então eles precisam dormir na senzala. O tratamento dentro da senzala, tem gente que acha que os escravos dormiam, assim, é claro que não há regras, mas que dormiam todos ali tranquilos na senzala, também não é assim. Geralmente eles dormiam acorrentados, simplesmente porque para evitar qualquer tipo de fuga à noite. Às vezes o capitão do mato mesmo, ou outros escravos de confiança do senhor, que acorrentavam eles toda a noite. É claro que quando você vai ter depois a sociedade mineradora, que é uma sociedade um pouco mais compacta, aí vem aquela história de que a Casa Grande fica em cima e a senzala embaixo, mas também o número de escravos é grande, mas ele diminui em relação às fazendas de cana-de-açúcar. Dormem também acorrentados para evitar qualquer tipo de fuga à noite, certo? Então, o objetivo dessa aula é passar para vocês que não existe só uma escravidão de um jeito, que era o trabalhador escravo ficava o tempo todo na fazenda trabalhando, ou dentro de uma mina de ouro trabalhando, porque existem sim o escravo de ganho, né, a possibilidade de uma alforria, mesmo que bem pequena, né, os escravos de confiança, a mucama, a ama de leite, mas não deixam de ser escravos, tá? Por favor, coloquem isso bem na mente para a gente poder seguir as nossas aulas aqui, tá? Isso é o ponto reflexivo mais importante que eu posso trazer para vocês hoje, ok? Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma com vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui com todas essas dificuldades para gravar. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Fui!